Olá! Tá começando o 7º episódio do Movimento X. Hoje o papo é com a designer Jane Vita. A Jane trabalha com design há 19 anos e tem experiência em muitas das competências de design, como experiência do usuário, interação, serviços, interface, estratégia e pesquisa. Vocês vão perceber que ela já fez muita coisa legal. Ela já trabalhou em empresas como Fiord, Ixonos, Instituto Nokia, Positivo Informática e Lojas Renner. Ela também já morou em diversas cidades do Brasil, como Curitiba, que é sua cidade natal, Recife, Porto Alegre, Manaus e também em Helsinki, na Finlândia, onde ela está hoje e trabalha como Service Creator na Futurize. Além de um background desse tamanho, a Jane é mãe de 3 filhos. Uma entrevista super bacana para comemorar o Dia das Mães. Esse episódio está muito legal. Eu aprendi muito e espero que você goste. Então vamos lá, eu sou Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Oi, Jane, tudo jóia? Oi, tudo jóia, Isabela. Muito obrigada pelo seu tempo e pela presença aqui no Movimento X. Muito obrigada a você pelo convite. Jane, hoje você mora em Helsinki, na Finlândia, certo? Certo. E eu vi que você já morou em Curitiba, Porto Alegre, Manaus e no Recife. Conta pra gente como é que foram essas experiências. Bom, eu acho que eu logo no começo, quando eu comecei a trabalhar com design, eu pensei assim, eu vou ficar aqui em Curitiba para sempre. Eu tinha essa ideia de fazer minha empresa em Curitiba, morar em Curitiba. Eu não tinha muito sonho de sair de Curitiba, não. Mas na época, quando eu comecei a me envolver com design digital, os grandes polos de design digital eram mais em São Paulo, Porto Alegre, por causa dos grandes portais. Eu até cheguei a passar uns meses em São Paulo, mas eu nem coloco no meu currículo porque foi tão pouquinho. Eu saí corrido de lá porque é muito... a vida em São Paulo é bem intensa, né? E já era muito intensa na época, então para um curitibano pacato foi complicado viver lá. Mas então eu me mudei para Recife, acho que foi a minha primeira grande mudança. Foi para Recife, de Curitiba para Recife. Eu passei 1 ano em Recife e lá eu trabalhei no Diário de Pernambuco. Também trabalhei numa agência de publicidade. Faz tanto tempo isso, foi em 2003, quando eu me mudei para Recife. Então essa foi minha primeira viagem. Fiquei 1 ano em Recife. E depois de Recife eu voltei para Curitiba. Eu fiquei 3 anos em Curitiba, trabalhei no Positivo Informática. Lá eu comecei como design de interação e virei coordenadora de conteúdo, que eles chamavam de conteúdos digitais, né? Então, a parte de arquitetura de informação, a criação, né, das interfaces e adequação do conteúdo para interface digital era feita nesse departamento. Eram 12 pessoas e eu fiquei como coordenadora depois. Mas... eu recebi uma oportunidade bem interessante em Porto Alegre, e lá em Porto Alegre eu trabalhei nas lojas Renner e fiquei acho que 7 meses até o meu ex-marido ele recebeu uma proposta em Helsinki pela Nokia, e foi aí a primeira vez que eu falei assim, poxa, eu tô saindo do Brasil, e com aquele inglês bem capenga, sabe? A minha filha acho que tinha 3 anos na época. Eu pensei, nossa, vai ser uma grande mudança, mas a Nokia na época era, acho que para uma pessoa que trabalhasse com desenvolvimento, design, era uma das melhores empresas para se trabalhar, né? Era o boom do mobile, né? Aquela coisa, eu já desenhava, né, para mobile, fazia algumas coisas já para pequenas interfaces, né? E aí, falei assim, nossa, eu indo para Helsinki vai ser legal porque eu vou ter esse contato, né, com design e tudo. Então eu vim para cá, e acho que foi em 2, 3 meses, eu comecei a trabalhar na Fiord. Isso a gente está falando mais ou menos de que ano, você lembra? Sim, isso foi em 2007. Então, para você ter uma ideia, né, essa mudança toda, entre 2000, primeira vez que eu saí de Curitiba, foi em 2002.
para São Paulo. Depois disso, para Porto Alegre, em 2000, não, desculpa, para Recife, 2003 para 2004. Depois fui para Curitiba, e daí em 2007 eu fui para Porto Alegre. E depois de 2000, então eu fiquei aqui em Helsinki 2008 e 2009. Aí eu voltei para o Brasil para trabalhar no Instituto da Nokia, em Manaus. E depois de Manaus eu voltei para Curitiba de novo. E aí em Curitiba eu fui trabalhar com treinamento online. E, bom, daí depois eu explico para você melhor o nome das empresas, tudo. Entre 2002 e até agora, eu acho que eu já morei em 5 lugares diferentes e 2 vezes aqui em Helsinki. E agora eu já estou desde 2012 aqui. Então eu fui para Curitiba, aí de Curitiba eu voltei para Recife em 2011 e 2012 eu voltei para Helsinki. E aqui em Helsinki eu comecei a fazer um mestrado e logo daí eu fiquei grávida, né? Então eu vim para cá em janeiro e o meu bebê nasceu em novembro. Então durante a gravidez eu fiquei fazendo meu mestrado. Então em 2 anos eu fechei o mestrado, aproveitei o tempo que estava com o meu pequenininho e com ele na barriga também para acelerar os estudos. Mas acabei trabalhando como pesquisadora 6 horas por dia no final da minha licença maternidade, com ele bem pequenininho. E quando ele pôde ir para a escola, eu acabei entrando numa empresa bem legal aqui, que chama Sonos. Aí fiquei lá 9 meses. E desde então, depois eu voltei para a Fiord e agora estou na Futurais faz 1 ano e meio. Então, 2012 você foi para a Finlândia e está aí desde então, né? Isso, voltei faz 4 anos agora, né? Vamos falar um pouco da sua formação. Eu vi que você fez graduação em design gráfico e pós-graduação em web design pela PUC do Paraná. Como é que foram essas suas escolhas? Bom, primeiramente eu fiz técnico em publicidade, né? Antes de entrar na universidade. Então, a primeira vez que eu tentei entrar na universidade, eu tentei na Federal para o curso de publicidade. Eu tinha um grande interesse assim em fazer publicidade, trabalhar com marketing, né? Com design gráfico. Só que eu não tinha muito conhecimento da área de design. Então, eu era muito mais ligada à parte de marketing. O que eu conhecia mesmo era a parte de publicidade, direção de arte, tudo. Então, eu fui direto para essa área. E aí, não sabia que se eu fizesse, por exemplo, desenho industrial, eu poderia trabalhar com, por exemplo, direção de arte. Então, meu pai, que ele era gerente de compras e vendas na Volvo, ele tinha um contato bem grande, né, com a parte de marketing e tudo. Aí ele falou, Jenny, você podia fazer, porque eu não passei em publicidade na época, era muito difícil, pode ser que hoje também seja, mas na época foi o curso mais concorrido, então foi muito difícil para mim, eu fiquei bem perto de passar, mas não passei. Então, esse ano que eu não passei, meu pai me ofereceu um curso técnico de publicidade. Ele falou, já que você está pensando em fazer publicidade, você deveria fazer um técnico, porque existe a possibilidade de fazer um técnico e você vai conhecer melhor o que é a profissão e ver se você quer mesmo isso, né? Antes de acabar. Então foi uma oportunidade para mim. Aí eu fiz o técnico e comecei a trabalhar ao mesmo tempo, até para pagar o cursinho, ajudar meu pai, né? Porque era cursinho, técnico. Então eu fiquei trabalhando meio período nessa época numa agência de turismo, na área de marketing dessa agência. E aprendi bastante, né? E aí eu acabei descobrindo que os meus professores de direção de arte, eles fizeram desenho industrial. Então, aí eles falaram, gente, se você quer realmente se dedicar a essa área visual, você deve fazer desenho industrial, que é onde você vai ter mais contato, né, com o design. Eles me explicaram bastante. Na época, a parte de design digital mesmo, pra você ter uma ideia, estava bem no começo, né? O Flash,
as ferramentas da macromídia, né, eram puramente código, né, você nem tinha uma interface gráfica, tinha muita coisa que estava começando com interface, assim, bem interessante, e nessa época, né, e logo que eu entrei na universidade, em 98, começou, assim, toda essa parte gráfica, ela começou a se popularizar mais, então as pessoas começaram a procurar mais, eu até lembro que logo que eu entrei na universidade, então foi assim, daí eu apliquei para desenho industrial, né? Foi isso que você me perguntou. Aí eu apliquei para desenho industrial na PUC e na Federal, mas não consegui passar na Federal de novo. E acabei entrando porque também na Federal, assim, você querer passar na Federal, você tem que se dedicar muito, né? E como eu estava fazendo técnico, trabalhando, e eu mais acho que dormia nas aulas do cursinho do que realmente estudava, infelizmente. Mas eu acabei dando uma baita de uma sorte, porque a PUC, ela tinha um laboratório na época de mídia digital, né, mídias digitais, e eles tinham um programa, um portal chamado Eureka. Eu acabei tendo a oportunidade de fazer estágio no Eureka, então tive contato com essa primeira galera de design e o pessoal que fazia, sabe, sites na época. Tudo. Então, acabei aprendendo muito com esse pessoal. E foi daí que você escolheu a especialização em web design? Então, esse foi o primeiro ano, inclusive, que teve essa especialização. E o curso, essa especialização, ela foi quase que um experimento. Ela nem, acho que eu não sei nem se, acho que ela teve 2 anos só na PUC, que era a web design. Então, a gente aprendia realmente a criar projetos para site, sabe? Entender o que era o papel, por exemplo, de um site para uma empresa, qual a estrutura, né, de um site. Inclusive, a gente aprendia PHP e banco de dados, sabe? Umas coisas assim, bem... Era o que a gente chamava na época de webmaster, né? Você inclusive podia até ligar para a pessoa, porque ela fazia tudo. Era bem interessante. Você tinha embaixo, assim, você rolava o site, aí você via no rodapé, assim, você tem alguma dúvida sobre esse website, você liga para o webmaster. Daí tinha um contato do webmaster. Então, existia isso, e eu muitas vezes tinha esse contatozinho ali embaixo. Então, eu que era o webmaster, você mandava e-mail para o webmaster, arroba blá blá blá, e vinha para mim. Então, era o curso de webmaster, né, que naquela época era uma especialização. Mas foi bem interessante, porque eu fiz estágios por exemplo, uma concessionária online, que chamava Autobis, na época, e a ideia era vender um carro online, você ver como eles estavam otimistas, né? E, na verdade, assim, era vender, o que eles chamavam de vender, na verdade, era se interessar pelo carro online, contactar a empresa pelo site. E o que era bacana é que a primeira vez, eu acho que eu fiquei trabalhando nessa empresa acho uns 4 meses, uma coisa assim, e teve uma venda, que alguém ligou e falou, olha, eu vi o carro pelo site e eu gostaria de ver, né, viabilizar a compra. Eu lembro que a gente estourou champanhe e comeu bolo e fez uma festa porque tinha vendido um carro online. Então, você vê, né, como que é bacana. Eu acho que eu sou muito envolvida com o design por causa disso. Eu cresci, né? Eu sempre fui muito pioneira nas coisas, porque eu não tinha ninguém para ensinar, e a gente ia descobrindo. Aí, quando tinha um livro, eram bem poucos na época, e a gente sempre acabava lendo todos que tinham em português, tinham os em inglês, claro, mas na época meu inglês nem era tão bom, então eu nem tentava ler os livros. e não tinha essa coisa de, eu até tinha amigos que tinham trabalhado na Microsoft, né? Tinham eram certificados pela Microsoft, bem, bem interessante. E eles, a gente morou no Canadá ou morou nos Estados Unidos,
Aí eu ficava, isso aqui não é para mim, não. Uhum. Era eu fui mesmo, como se fala, de uma maneira bem orgânica, sabe? Me envolvendo com design e buscando os meus caminhos. E bem Então, mão acho na que, massa também, né? Pelo que você está contando. Bem mão na massa, ir lá e aprendendo e desbravando mesmo. exatamente, exatamente. Quando você se envolve, eu acho que é muito do que você gosta de fazer também. Então, você vai se envolvendo, você vai se interessando, você sempre quer fazer o melhor, certo? Então, você vai atrás de informação, você fica sabendo que alguém sabe alguma coisa mais interessante, aí você observa, você conversa, você aprende. Inclusive, isso é uma coisa que eu gostaria de até de falar aqui, que tem um cara que chama Mauro Pinheiro. Acho que você deve, talvez deve, ele é professor da Federal do Espírito Santo. Na época, ele trabalhava na Globo.com e ele foi para Curitiba numa conferência que teve por lá no Teatro Paiol, que chamava Perhaps, acho que alguma coisa assim. E ele foi falar de arquitetura de informação, pra Olha. você ter uma ideia. E eu assisti aquilo e falei, gente, eu sabia que isso existia. Eu olhava assim, eu falei assim, eu achava o máximo. Aí eu olhava e falava assim, é exatamente isso que eu tô buscando, sabe? Era muito engraçado. É bom Aí eu quando lembro, bate isso, assim, né? Quando a gente vê algo que a gente gosta e fala, não, é isso mesmo que eu quero, que bom. eu pensava isso, mas não tinha um nome, sabe? Era uma coisa bem interessante. Então as ideias foram encaixando, aí eu cheguei a conversar com ele, e aí ele me explicou, nossa, eu peguei o cartão de visita, na época, o cartão de visitas, né? E guardei, falei, nossa, e eu tenho até hoje o cartão, ele nem sabe disso. Mas eu falei assim, essa pessoa realmente me inspirou, porque ele trabalhava na época num portal que é o Globo, né? Uhum. Globo.com, e que eram, acho que na época tinham tão poucos, né? Tinha o UOL, tinha o Globo.com, o Terra, o IG era bem legal. E basicamente esses portais, o que que eram? Eles tinham várias sessões de notícias, né? Esportes, política, e tinha várias salas de bate-papo, que o pessoal se conectava por salas, por temas, sabe? E você entrava nessas salas de bate-papo. E você é mestranda em Design de Inovação e Serviços pela Universidade Laurea, em Espoo, na Finlândia. E qual foi a razão para a escolha dessa área de pesquisa? Isso me chamou a atenção. Então, aqui em toda a Escandinávia, a área de serviços, né, design de serviços, ela é bastante valorizada e eu gosto muito da área de design de serviços, desde que eu entrei em contato com a disciplina foi em 2007, não, 2008, desculpa, quando eu entrei na Fjord. Então, a Fjord, eles tinham esse slogan, né, que a gente fala, que eles desenhavam serviços digitais, então, elegantes e simples, sabe? A ideia era assim criar serviços digitais. E a Nokia também foi uma época, eu não sei se foi uma boa escolha, mas eles voltaram totalmente para serviços. Então teve toda essa, acho que até hoje existe essa preocupação, né, das empresas que são basicamente que produzem, né, produtos, que o produto ele não sobrevive sem os serviços, né, atrelados aos produtos. Então esse design de serviços ele é muito mais ligado à parte estratégica, então, não só quando a gente fala por exemplo, a gente fala, né, de user experience, ou experience design, a gente, na verdade, a gente pode se focar na parte de serviços, né? Mas não necessariamente, porque a gente pode realmente, por exemplo, receber aquele serviço já pronto e a gente se foca na melhor maneira de fazer com que aquele serviço ele seja adequado para o usuário, né? Mas eu não sei nem se a gente chamaria de usuário, mas se for o jogador, se for o estudante, né? Seja lá quem for o end user, né? Então, agora quando a gente fala de serviços,
a gente está falando dos canais, né, dos contatos, né, os canais com o consumidor, né, como que esse serviço, por exemplo, você vai receber um feedback, né, para melhorar o produto, ou como que você vai atender as demandas, né, como que isso vai funcionar, como que você vai resolver dúvidas, né, solucionar dúvidas dos seus consumidores, uma série de coisas, né, que serviços que eles se preocupam. Então, a preocupação da Fjord, na época, era criar todo esse ecossistema, né, que a gente fala aqui, que é o Service Ecosystem. Então, isso é interessante, entende? Então, eu acho que eu me viciei em querer entender o ecossistema, né, e entender melhor, né, o papel daquela interface, não só para o consumidor, mas para a empresa também. Uma coisa que eu estava pensando quando você foi falando essa questão de produto e serviço, eu acho que um exemplo disso é a Netflix, né? Porque Netflix tem um produto, mas ela está muito preocupada nos serviços que são entregues. É isso que eu estou pensando? Faz sentido isso? Faz totalmente, porque on demand que eles falam, né? Serviço de demanda. Então, a ideia é que a pessoa que está assistindo, ela vai lá e ela escolhe o vídeo que ela quer. Então, ela vai procurar, eles oferecem vários vídeos, né? E a pessoa vai lá e escolhe aquela que ela quer. E ela vai personalizar, ela vai dizer quais são os tipos de filmes que ela gosta. Então, toda essa coisa as features, né, que tem lá, são adequadas para esses casos de uso, né? E quando a gente fala de presença, o ecossistema de presença digital da marca, quando a gente pensa nos diversos pontos de contato que uma pessoa, por exemplo, pode utilizar a Netflix, né? Se ela está no ônibus e está vendo no telefone, ou no tablet, ou no desktop, ou na televisão. E eu acho que esse conceito, esse entendimento mesmo de produto e serviço digital, ele vem modificando com essas novidades que estão surgindo, né? Exatamente. Você não necessariamente, por exemplo, você pode, se você pega uma empresa, eu não sei exatamente como funcionam os departamentos na Netflix, mas eles podem ter o departamento mobile, eles vão ter o departamento, por exemplo, PS4, ele pode ter, por exemplo, tablet, eles podem ter vários grupos, mas ao mesmo tempo o serviço ele tem que estar alinhado, né? O que a gente chama de transmídia, né? Que esse mesmo serviço ele tem que se adequar a diferentes plataformas e ela tem que ter a melhor performance possível em cada uma das plataformas que esse serviço está sendo mostrado. E é exatamente isso que um service designer ele faz, né? Ele entende quais são as demandas, né? Onde que o usuário ele vai, quais são as possibilidades, né? Ele mapeia, ele entende a jornada do usuário, ele entende o dia do usuário, que tipo de... E não só isso também, ele entende qual que é o papel desse serviço específico para a empresa, entende? Por exemplo, qual é o nível de maturidade que esse serviço está, o crescimento dele, né? Existe também um cara que a gente fala que é o business designer, que ele ainda vai um pouco mais além. Ele faz o papel do service design também, mas ele entende da parte, vamos supor, a parte numérica, né? A parte de custos, como que esse serviço vai ser vendido, como a parte de lucratividade, tem várias coisas, né? Uhum. Mas, resumindo, ele acrescenta um pouco mais ainda. E ainda falando sobre o papel de um service designer, uma coisa que eu fico em dúvida é a diferença entre o service design e o design thinking. E aí, quando entra, então, a expressão service design thinking, eu embolo ainda mais. Boa, adorei a pergunta. Eu acho que essas perguntas são aquelas perguntas que ninguém sabe responder, mas todo mundo tenta. Né? Mas uma coisa legal assim também é que a gente está falando de uma área em que tem muita nomenclatura e ela está em constante evolução, então toda hora tem um termo novo e às vezes a gente que está começando a aprender, começando a trabalhar com isso, a gente se sente um pouco perdido, assim, começa a misturar as coisas. Então é sempre bom ouvir a opinião de alguém que está tanto tempo trabalhando com isso.
Olha, se eu não tivesse um pezinho, um pezinho bom, na área acadêmica, eu não ia te falar isso, tá? Mas, aliás, eu não poderia estar falando isso, né? Mas, sendo bem sincera, eu sou a favor do título design, sabe? Designer, né? E o que a gente faz é a prática do design. E o design nada mais é do que a preocupação do design, ele já tem essa preocupação com o público-alvo, né? E com ergonomia, muitos anos já, né? Essa interface em homem-máquina, ou interações, né, que a gente fala, e seja lá quem seja o começo ou o fim, por exemplo, pode ser um cachorro usando algum dispositivo, certo? Então, não necessariamente precisa ser uma pessoa, entende? Você pode estar desenhando um serviço que seja para um pet shop, né? Ou que você pode desenhar coisas que não necessariamente sejam para pessoas, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque acho que o nosso papel como designer é realmente entender, ter essa visão, né? Primeiro, geral, né? Tentar entender o ecossistema, tentar entender os papéis, né? Quem são as pessoas que influenciam, quem são as pessoas que usam, quem são, por exemplo, o que a gente fala de life cycle experience. Por exemplo, se a pessoa está aprendendo, se ela já usa há algum tempo, se ela já usa tanto tempo que ela já está ensinando, sabe? Então tem várias coisas que eu acho que a gente como designer são coisas básicas e que elas são independentes de nomenclatura, sabe? E o mercado ele é muito bom de se apropriar, né? Às vezes tem um boom, né? Não falando mal da IDEO, porque eu adoro a IDEO, né? Mas por exemplo, eles formataram muito bem essa coisa de design thinking e eles empacotaram a coisa de uma maneira que ficou muito interessante e muito fácil das pessoas assimilarem. E isso também, como a gente está falando de uma disciplina, e eu acho que aí está o papel do design thinking, foi aproximar o design de pessoas que não entendem de design, que está fora da mão do designer, né? E isso passou a vender mais, por exemplo, quando a gente fala de hierarquia nas empresas, né? O designer, muito tempo atrás, ele era o cara que ele não participava do processo inicial, né? Ele recebia as demandas do negócio, tudo quase praticamente prontas, os problemas, né? O brief, né? A gente recebia isso tudo pronto, a gente não tinha nenhuma influência muita, né? Lógico que dependendo do profissional, ele busca essa influência, né? Mas acho que com o design thinking a gente passou a ficar mais confiante e as pessoas a confiarem mais no design. E eu acho que isso só vem crescendo. Por isso que, por exemplo, aí para diferenciar, por exemplo, um visual designer, né? Um cara que trabalha não exclusivamente, mas focado em interface digital, né? UI design ou visual design. Bom, a gente pode aí a gente pode criar inúmeras áreas de foco, mas eu acho que você entendeu todo o processo, como funciona, isso só vem acrescentar, porque te faz realmente entender o que você está fazendo. Isso ajuda muito com a nossa intuição, né? Em tomar as decisões certas, né? Então, eu acho que o design thinking, se eu te der minha opinião, eu acho que ele é muito importante para o design, mas eu acho que para o designer mesmo, eu acho que acrescenta, porque dá mais confiança, né? Passa mais confiança para a gente, mas eu acho que ele foi muito mais importante para o mercado no geral. E o service design é a mesma coisa. Quando o pessoal fala aqui na Escandinávia, eu acho que nessa região aqui da Europa, né? O service design ainda tem o service design thinking, né? Que você perguntou. Porque somente o design thinking ele precisa de algo a mais, porque a gente precisa colocar essa palavra service design thinking, que é justamente essa preocupação em criar esses canais, né? Entender a transmídia, o cross-platform, aonde o dia a dia do usuário, onde que ele está.
Eu tô falando a palavra usuário, tem muita gente que não gosta, né? Mas Teve uma época que eu era implicada também do usuário, mas sinceramente eu acho que a gente a verdade no fim das contas é o usuário. Eu acho que é mais fácil de entender do que às vezes pessoas só, né? A gente espera que ele use, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Se ele não usar, aí pronto. Mas espero que é brincadeira, né? Mas eu acho que a gente bem isso, a gente não se deve. Eu acho que o meu grande. Se eu fizesse isso, eu estava perdida, Isabela, porque acho que quando eu comecei a trabalhar, tinha tanta coisa, e hoje em dia eu não digo que eu jogaria tudo que eu fiz no lixo, e todo ano eu estava recomeçando novamente, aprendendo coisas novas, né? Mas realmente, por exemplo, PageMaker. PageMaker eu já usei PageMaker, eu já usei CorelDRAW, eu já fiz tanta coisa. Por exemplo, a própria arquitetura de informação, né? Hoje em dia ela parece tão engessada, o pessoal nem fala mais, né? Nem fala mais arquitetura de informação. Mas eu ainda gosto dos princípios, sabe? Eu acho que cada momento foi especial e a gente não deve ignorar, né? Mas acrescentar sempre. E agora a gente podia então falar do seu foco de estudo hoje, né? Que você chama de Place Thinking e Service Design Thinking, não é? Bom, eu vou começar então pelo Futures Thinking, tá? Que é bom, na verdade, eu não sei se, eu acho que tem algumas pessoas no Brasil já aplicando o que a gente fala, quando a gente inova, né? Vai criar um produto inovador, né? Um produto novo para a empresa. Tem várias coisas, né? Questões de maturidade, por exemplo, de uma tecnologia. Eu vou investir num VR, né? Num VR, como se chama, né? Virtual Reality. Eu não sei como que se chama no Brasil, acho que realidade virtual. Exato. Então, você vai fazer um serviço onde você vai se usar de técnicas da tecnologia de realidade virtual, certo? Aí você fala, será que isso realmente seria interessante para o meu negócio? Será que... sempre tem várias dúvidas, né? E aí, às vezes, você vai investir numa tecnologia que ela é pioneira, você tem a coisa de arriscar. Ou então, você quer realmente criar... Você está tendo alguma dificuldade, ou seus serviços todos eles já estão tão bons, né, que você vai procurar criar um serviço novo, acrescentar, né? Então, o Futures Thinking, que é studies, né, que a gente chama os estudos de futuro, entender os possíveis futuros, né? Porque a gente não tem um futuro só, quando a gente cria, né, os futuros cenários, a gente sempre tem probabilidades, né, o que pode acontecer. Para você entender, por exemplo, tem uma operadora, né? Eu vou fazer esse serviço para uma operadora, vamos supor, para Oi. A gente fala de 5 anos atrás. Eu realmente fiz esse tipo de serviço para Ericsson. É uma coisa similar do que eu estou falando para você. Por exemplo, eles tinham tinha um serviço surgindo na época que era o Skype, tá? Uhum. Então todas as pessoas iam poder se falar de graça. Elas iam pagar, se tivesse internet, elas iam falar assim, e aí, como que as operadoras, né? Como que eu vou ganhar dinheiro com ligação se as pessoas todas vão falar de graça umas com as outras, né? Um exemplo disso, Jane, que está acontecendo aqui, é que o WhatsApp aqui no Brasil ele é muito popular, né? Exatamente. Já me disseram que em outros países o WhatsApp não é tão popular porque você paga muito barato para ligar, então as pessoas não veem tanta utilidade, mas aqui no Brasil é muito, as pessoas utilizam muito. E as operadoras elas estão muito preocupadas aqui em como que elas vão continuar mantendo o modelo de negócios delas se as pessoas estão cada vez ligando menos. E elas estão tornando os planos de dados mais baratos, mesmo eles sendo péssimos, mas aqui a gente já tem planos de pré-pago que você tem WhatsApp liberado, uso de Facebook, então elas estão vendo a receita cair e não estão sabendo muito como aumentar o lucro. Exatamente. Então, até mesmo o serviço de internet ser gratuito, entende? Então, existem coisas que o mercado ele vai adotar, entende?
vamos supor que daqui a 6 anos a gente tem um cenário onde a internet ela é de graça para todo mundo. A gente entenda que para as pessoas terem acessibilidade, por exemplo, direitos iguais, né? Vamos supor, aqui na Finlândia tem, eu não me lembro exatamente a quantidade de megabytes que você tem direito como cidadão aqui. Porque eles entendem que você ser conectado é uma necessidade. Fantástico, né? Porque se a pessoa ela tá conectada, isso vai ajudar. Bom, tem várias implicações, por exemplo. Pode ajudar até na economia do país, né? Quanto mais acesso à internet as pessoas têm, mais elas podem produzir, mais elas podem pensar em coisas novas, né? Exatamente, educação, né? Tem tanta coisa que a gente pode falar que se você der a internet de graça vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. É engraçado eu falar isso, né? Mas eu sei que tem muita coisa antes disso para resolver, mas já que a gente está falando de design e de tecnologia, vamos se ater a isso, mas não entrando em outras necessidades. Mas seria no caso, né? No mundo que a gente vive hoje, para você ter um trabalho bacana, tudo você tem que entender, né? Tem que saber acessar um site, ser conectado e tudo. Por que eu estou falando isso? Porque o cenário, esse tipo de cenário, quando você cria um serviço, vai inovar numa empresa, numa operadora, por exemplo, que nem a Oi, né? Eles vão entender que, se por um acaso isso acontecer em 2, 3, 4 anos, como que a gente vai reagir ao mercado, ou como a gente vai ser mais proativo, né? E já oferecer um serviço melhor, que tipo de coisa que a gente pode fazer que vai diminuir o impacto no nosso negócio. Então, na época, quando a gente estava fazendo esse serviço para a Ericsson, a gente teve até, eu estava trabalhando na Fiorge, e a gente foi pago para fazer um workshop somente para tentar entender esses cenários, né? Como que as pessoas iam se comportar e que tipo de tecnologias elas estariam disponíveis em poucos anos, né? Aí normalmente você tem 3, 5, 10 anos, sabe? Tem algumas. Depende da necessidade desse negócio, você traça algumas periodicidades, né? Você fala, vou pensar daqui a 3, daqui a 5, e você cria esses cenários. Aí você cria cenários positivos, cenários negativos, diferentes cenários que te dão uma visão melhor do que pode acontecer e como você vai se adaptar. E aí você cria tipo um roadmap, né, que a gente fala, que como, por exemplo, se durante esses estudos, né, você entende que você tem que criar um serviço e que ele, na verdade, ele vai se direcionar ao público que você já conhece, que você vai poder se aproveitar dos dados que você já tem, mas que ele vai sofrer, o impacto vai ser tão grande que você vai ter que trazer esses usuários para um outro tipo de serviço, que é o que, por exemplo, muitas empresas têm feito, as operadoras têm feito, que é oferecer internet. Então, eles estão ganhando serviços com um pacote de internet, em vez de ganhar os serviços com telefone, com a ligação, né? Em vez disso, eles estão oferecendo os pacotes de internet. Mas isso já não é... se você for pensar no que vai acontecer para frente, as pessoas vão ter outras maneiras de se conectar, vão surgir outros serviços e eles não podem... Por isso que tem esse desespero grande, né, que está acontecendo. Eu vejo no Brasil que existe muito monopólio, então as coisas elas realmente são difíceis de mudar por causa disso. Mas não existe, a mudança ela vai acontecer e a gente já tem ideia, né, por exemplo, com essa coisa de sharing economy, crowdfunding, várias coisas, né? Então, muita coisa está acontecendo e as pessoas estão criando as soluções, né? E não vai demorar muito e vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que as empresas elas acordem, né? E comecem a entender mais com quem que elas estão, o público-alvo delas, né? E como que elas se adaptam ao mercado. Mas então essa prática de futurist thinking, ela pode parecer assim, o que eu tive uma conversa outro dia com uma colega e ela fala, não, isso quando a gente fala de futurist thinking, a gente está falando em investimento.
E quando a empresa ela não está bem, a primeira coisa que ela faz, eu não vou investir, eu não tenho dinheiro para investir, certo? Então, você investir numa técnica de, por exemplo, num estudo de Futurist Thinking, entender, isso é o Design Thinking, né? É o Design Thinking, exatamente o que a gente tem hoje de metodologias e técnicas, né? Metodologias que a gente tem hoje no Design Thinking, aplicadas cenários futuros, né? Aí tem toda o conhecimento de estudos de futuro aplicados ao Design Thinking. Então, é uma mesclagem, né, do que é esses estudos do futuro com o Design Serviços e Design Thinking. Futurist Thinking, eu acho que ele veio para ficar e as pessoas já têm se interessado muito na metodologia e aqui já por exemplo, quando a gente dá os nossos workshops aqui de Futurist Thinking, que a gente chama, né, agora o curso ele mudou de nome, a gente fala assim que Are you leading or are you following or are you leading? É bem interessante porque se você está simplesmente só seguindo o que as pessoas estão dizendo para você que é certo e você vai se afundar junto com todo mundo, ou você vai liderar e entender e ser o pioneiro, né? Aquele que vai trazer todo mundo para a mudança. Isso me fez pensar em algumas marcas, na mesma hora que você falou, né? Você tem algumas categorias, as marcas que sempre estão liderando e as outras que estão copiando. Exatamente. E vice-versa. E uma dúvida no que você está falando. Onde entra o ponto de você almejar criar serviços mais sustentáveis? Ainda falando sobre seu foco de estudo. Bom, é que eu trabalho muito com concept design, né? Então muitas das coisas que eu faço, às vezes elas vão acontecer daqui uns 5, 3 anos, 2 anos, entende? Então eu trabalho muito com prototipagem também, por isso que a minha habilidade, né, de visual, de criar e desenhar realmente, né, colocar a mão na massa, que a gente chama do craft design, ela me ajuda a prototipar, a criar esse cenário, sabe? Eu posso entender que o craft design é como se fosse também um visual design ou design de interface? Seria mais um mão na massa. Ah, tá. Fazer, experimentar, né? O que a gente chama de prototipagem, né? Criar e realmente o visual também, né? Você tentar, mas de uma maneira, eu até diria mais informal, tá? Ah, tá, entendi. Ele não é o fim, né? Ele é uma inspiração. Saquei, ele tá lá no meio para fazer a coisa acontecer, né? Eu sou uma boa visual designer para um service designer. Mas para um visual designer eu sou uma péssima visual designer. E você falou uma palavra nova, pelo menos para mim, que é o concept designer. Isso, o concept design, na verdade, quando a gente fala concept, às vezes as pessoas não gostam da palavra concept também. Eu gosto de falar essas palavras, mas elas são muito provocativas, porque o concept, na verdade, ele é criação, né, que a gente fala em português. Você cria, né, alguma coisa. Na verdade, o concept é uma fase, pode ser considerado uma fase do processo de design, que é lá no começo, quando você está decidindo como o serviço ele vai acontecer, você pega uma pessoa que a gente chama de concept design, que ele entende um pouquinho de cada coisa, ele é um generalista, né? E ele consegue conectar o máximo de pontos possíveis antes de você entrar num processo de cascata, né? Então isso torna um processo mais agilizado, ágil, né? Ágil. Agilizado foi ótimo. Ágil, né? O processo mais ágil. E daí o que a gente chama de lean, né? Ele é mais enxuto. Então você entende melhor, você acerta mais, então você consegue se focar em algumas coisas. Por exemplo, nesse começo você entende um tudo, entra em detalhes em poucas coisas, mas você entende melhor e aí você vai realmente entrar para os detalhes, né? E aí você não tem como se perder, porque o mapeamento todo ele já foi feito. Realmente depende muito do perfil do designer, né? Porque tem gente que gosta de focar em coisas, né? Eu foco no concept design, que é justamente entender todo o ecossistema.
entender como o serviço ele vai acontecer, e até realmente testar essas primeiras interfaces, né? Por exemplo, fazer um protótipo e em pouco tempo, né, tentar ter o contato mais rápido possível com quem vai usar, antes mesmo até de desenhar, tentar entender como que as pessoas elas estão se a necessidade existe, qual é a necessidade daquele serviço. Estou pensando uma coisa aqui, talvez pode ser que seja novo para mim e aqui até para o projeto, porque eu acho que você é a primeira pessoa que eu estou conversando que trabalhou mais em empresas, você me corrige se eu estiver errada, mas que trabalhou mais em empresas que são consultorias de design e inovação, que são multinacionais. E eu acho que as outras pessoas que eu conversei aqui ou era o X em agência ou o X e design de produto como o Koji, né, no Google, que lá ele não citou, por exemplo, esse papel. Então, será que é isso? Será que é um tipo de organização mais para consultorias de design e inovação? Por exemplo, o concept design, se você for pesquisar, existe, né? Você pode ter o papel do concept design, mas não necessariamente, por exemplo, uma empresa como a Fiodia, ela tem a parte do inicial do projeto que tem esse papel de concept, certo? Mas não necessariamente você precisa ter o papel do concept design, entendeu? Porque entendi. Isso. Então, ela é muito mais do processo e do tipo do designer que você vai ter, e depende muito também por exemplo, tem pessoas que gostam de trabalhar mais no começo do processo, tem pessoas que gostam de trabalhar mais detalhado, né? Gostam mais dessa parte de quando até mesmo quando a gente fala de user experience, a gente tem aquela coisa de low fidelity, sabe? Baixa fidelidade, alta fidelidade, sabe? Uhum. Tem várias coisas que às vezes, esse projeto ele não exige, por exemplo, os wireframes, né? Quando você está falando de alta fidelidade, entende? Ele pode ser mais draft, mais, né? Pode ser manual, não precisa ter tanta fidelidade, ele é mais um concept, entende? Ele está mais ali para inspirar. Então, eu acho que quando a gente usa essa palavra concept, tem gente que gosta e gente que não gosta. Eu não gostaria de me ater assim, à palavra concept, mas é justamente esse início do projeto onde existe o comprometimento mais de entender o que vai ser feito, certo? E entender por exemplo, as pessoas que vão influenciar no sucesso desse serviço também, entende? Por exemplo, se você vocês têm que saber, aqui a gente faz muito isso. Quando a gente inicia um projeto, a gente tenta entender a parte de tecnologia, a parte de design, tenta entender o consumidor, tenta entender quem está trabalhando por trás, né, do serviço, a empresa, qual que é o papel desse serviço para a empresa. Porque às vezes assim, você cria um serviço super bacana, né? E a empresa mesmo ela não tem esse comprometimento de continuar, entende? Ou ela não entende, porque às vezes a conversa ela nem aconteceu, você criou esse produto na agência, certo? Por exemplo, a agência de publicidade ela tem esse papel, né? Você recebe o briefing. Eu já trabalhei em agência de publicidade também. E já trabalhei por exemplo, em house, né? Que fala, tipo, no departamento de design, por exemplo, nas lojas assim, eu trabalhava na parte de BI, né? De Business Intelligence. Uhum. Mas eu trabalhava como um intermediador entre o design, entre o marketing e a tecnologia, sabe? Então, já trabalhei em diversos, como a gente fala, em posições diferentes, né? Com papéis diferentes. Mas, no final, é que nem eu estou te falando. Eu acho que o que a gente faz é design, certo? Então, é difícil você pegar e falar assim, depende muito em que fase do design que a gente está falando. E como é que é o seu trabalho hoje? Conta um pouco pra gente do seu dia a dia, na Futurice. É Futurice que pronuncia, né? Isso, em finlandês é Futurice, mas a gente, no geral, a gente chama de Futurice. Mas a gente até brinca que pode chamar de qualquer coisa. Então, a gente, lá na Futurice, a gente chama... Todos nós somos service creators. E aí você tem
uma especialização, vamos supor, que no meu caso seria Service Design, UI, UX Design, porque eu sou mais generalista, né? Eu sou um designer mais generalista, até pela experiência. Mas existem, por exemplo, pessoas de Business Design, existem pessoas que trabalham com branding, né? Com direcionamento de marcas, pessoas que trabalham com analytics, né? Que é a parte de análise de dados, né? Entender dados, até criar como conectar, como coletar os dados, como se usufruir dos dados, como entender esses dados. Então, tem várias pessoas com várias especialidades, mas a gente entende que, dependendo do serviço, algumas especialidades são mais necessárias do que as outras, não mais importantes, né? Mais necessárias que as outras, e o papel ele acaba sendo maior. Mas a gente tenta envolver o máximo de disciplinas possíveis num primeiro momento, que é justamente para mapear esse ecossistema, né? Entender como que aquele serviço funciona. Então, ela vem disso, né? Que a gente, num primeiro momento, que a gente chama de Service Sprint, a gente tenta entender o que é que tem que ser feito. Aí a gente faz uma interação bem de 2 em 2 semanas, a gente usa desenvolvimento agile, ágil, né, para esse desenvolvimento ágil, para tentar ter feedback mais rápido, para ter essas interações mais rápidas, para que a gente consiga melhorar, né, e ter um conceito final e mais é mais possível, né, de ter sucesso. Então, essa aqui é a ideia. Tem essa fase inicial, sempre. Pelo menos 3 pessoas, sabe? Uma de business, uma de tecnologia e uma de design. Uhum. Depende muito, Isabela, depende muito do projeto, tamanho, né? Do projeto, do tamanho do serviço, né? Uhum. Às vezes, realmente, não vou te mentir, vem um cliente que quer renovar um site. Ele não quer mudar nada, vamos supor. Sabe? Eu quero simplesmente, eu tenho uma marca nova e eu quero fazer esse mesmo site, com essa mesma informação, mas com esse design novo. Isso realmente pode acontecer, e dependendo, às vezes é uma marca que é interessante trabalhar, tudo, e aí o pessoal acaba fazendo. Mas isso, eu acho que tem acontecido cada vez menos, porque acho que as pessoas, já que a gente vai investir, né, em criar essa identidade nova, por que não repensar, né, e tentar entender melhor para quem que a gente está fazendo isso, qual que é o papel desse site, vamos supor no caso, ou esse serviço mobile, ou esses serviços digitais, ou, né, essa transmídia. Qual que é o papel desse serviço nesses múltiplas plataformas, né? Então, depende muito do projeto. Mas eu já trabalhei em vários tipos de projetos. A gente tem que ter um pouco pé no chão também, né? Porque às vezes o tempo, por exemplo, o cliente precisa de uma solução para, sei lá, um mês, né? 3 semanas. A dedicação que você tem para esse entendimento do serviço, ela também está muito associada ao tempo que você tem, né, para fazer. Uhum. E as pessoas que estão envolvidas, né, na equipe e tudo. Mas sempre existe a conversa. Quando a gente trabalha muito com consultoria, então a gente se envolve muito, independente de ser só uma renovação de interface, a gente trabalha junto com a empresa, com os representantes, né? Então a gente tenta já trabalhar, por exemplo, dentro da empresa. A gente pergunta, eles já vendem, né? Que a gente Vocês vão para dentro da empresa mesmo, literalmente, ou é um processo de cocriação com o cliente? Literalmente. Vocês vão para lá, são para dentro. Existem serviços que a gente passa 8 meses trabalhando no cliente. Olha só. Por exemplo, ou mais, né? Às vezes 3 anos. Mas assim, existe a Futurais, que a gente chama de consultoria, né? Então, esse envolvimento com o cliente faz entender o dia a dia, você acaba influenciando mais, né, nas decisões, porque você acaba fazendo parte da equipe. Mas na Futurais a gente tem o que a gente chama todas as sextas-feiras, são todas as sextas-feiras a gente se encontra na Futurais. Então, a gente sempre trabalha na Futurais
nas sextas-feiras. Legal. Mas nos outros dias a gente pode ou não estar trabalhando no cliente. Eu acho que o contexto em que a gente está inserido, isso influencia muito o nosso trabalho, né? Como que a Finlândia influencia o seu trabalho? O design aqui, as pessoas, primeiro que existe a Finlândia não é um país tão rico em termos de riquezas naturais, né? Então, o valor como o país ganha dinheiro é investindo em pessoas. Então, as pessoas vão criar coisas aqui. Eles ganham dinheiro com as pessoas. Então, o maior produto deles aqui são as pessoas. Isso porque aqui é frio, entende? Então, não se planta, se planta, mas é difícil, né? Não tem essa riqueza que o Brasil tem, né? Então, eles realmente têm que investir em pessoas, porque as pessoas o material intelectual, né, que eles vendem aqui. E isso é legal, porque quando isso acontece, o design ele é muito valorizado. E é por isso que eu me senti tão bem aqui, porque eu vejo que a voz do design ela é escutada, né? Você está há muito tempo no mercado, acho que a gente já falou algumas coisas, mas teve um momento que você falou sobre arquitetura de informação, né? E como você gosta disso, e eu queria entender como que foi essa evolução de arquitetura de informação para UX designer, né? Como que foi esse processo de evolução? Como que eu imagino que sim, você veio do campo de interface, você está há muitos anos no mercado e deve ter acompanhado de perto essa modificação no papel mesmo do design de experiência do usuário, né? O que você destaca nesse processo? Eu não sei se vai ser a resposta perfeita, né? Mas eu acho que eu senti foi quando a gente fala user experience, eu acho que foi exatamente essa conexão entre aquela coisa que eu tinha do marketing, né, da publicidade, do público-alvo, com a interface, os casos de uso, né? Por que as pessoas estão usando, criar, né, desenhar a informação de uma maneira que ela estivesse adequada ao uso, né? Então, antigamente, com a arquitetura de informação, só pensando na arquitetura de informação, a gente tinha uma quantidade enorme de conteúdo, aí você ia agrupar aquele conteúdo de uma maneira mais inteligente, certo? Então, ele praticamente era um serviço que se fazia quase que um quebra-cabeça, né? Você era mais dentro da empresa, tentando acertar o que o usuário, disponibilizar aquela informação, certo? Para o usuário da melhor maneira possível. Mas não necessariamente aquela informação toda era a informação que o usuário queria. Por isso que a gente falava, a complexidade, né, da coisa. Os serviços eram muito complexos naquela época. A gente fazia tudo, botava tudo lá e o usuário se achava. Então, acho que quando a parte quando a gente fala nessa migração do user experience, né, ela veio, ela acrescentou que, por exemplo, você tem toda essa informação, mas essa informação, quais delas são prioridade? Entende? Quais são as informações que a gente vai dar destaque? Quais são as informações? Porque essa conversa, isso aqui é o que são os casos de uso, né? Quando, por exemplo, o meu usuário ele não conhece o serviço ainda, o que ele precisa saber? Quando ele já usa o serviço, que tipo de serviço que ele usa? E cada vez mais a gente tem tido apoio, né, com tecnologias que ajudam a gente a melhorar isso, né? Por exemplo, quando você cria um serviço mais orgânico, que entende os dados que o usuário te disponibiliza, você pode, que a gente fala tailoring, né? Que é desenhar para aquela pessoa. Entende? Você pode personalizar, customizar. Eu acho interessante que ele só vem evoluindo. E eu acho que a arquitetura de informação, se a gente chama isso de arquitetura de informação ainda, ela está bem intrínseca, né, com o user experience. Vamos falar um pouco de repertório. Que dicas o que você acha que mais te ajudou a desenvolver o seu trabalho hoje? Quais foram aqueles livro, ou palestra, ou curso, ou até mesmo prática que você acha que te ajudou a chegar onde você está hoje? Eu tenho uma lista aqui no meu computador de um monte.
Mas eu gosto muito da UX Magazine, mas eu gosto muito da interface, da linguagem da UX Magazine, da Mag, né? Que UX Mag, que tem várias, na verdade, que eu tenho uma lista aqui, às vezes... Tem algum livro que você acha que te ajudou a entender melhor esse processo de design de serviço? Tem. Eu até trouxe eles aqui para a mesa, para não errar o nome, tá? Ai, que ótimo! Ó, para ser o que a gente fala de serviços, né? Services Marketing, que Integrating Customer Focus Across the Firm. O que é? Esse livro ele é bem bacana porque ele te dá uma visão geral de como o serviço ele tem partes em várias partes da empresa, entende? Por exemplo, quem vai executar, quem vai produzir, como vai vender, sabe? Então, o serviço ele tem um pezinho em vários lugares e o serviço ele só vai ser bem feito e vai ser interessante se você entender todo esse ecossistema, sabe? Então, eu acho bem legal. Designing for the Digital Age, que é o da Kim Goodwin. Esse livro, ele mostra o processo, né, design. É bem interessante, vale muito a pena. O Design Interactions, do Bill Modry, que é muito, acho que é uma bíblia. E o This is Service Design Thinking, do Stickendorn e do Schneider, que a gente fala que é o Black Book, né, que é a bíblia do Service Design. É muito legal. E para trends, eu acho que para entender um pouco do que é o Futurist Thinking aplicado em negócio, tem mais um livro que acabou de sair, na verdade, faz pouco tempo, que é o Trend Driven Innovation. Jane, muito obrigada pelo apoio e por fazer parte do Movimento X. Adorei a conversa. Muito obrigada, Isabela. E espero que o pessoal goste. E se alguém tiver alguma dúvida, querer conectar comigo e conversar, e se tiverem alguma dúvida, tentem entrar em contato comigo. Valeu, obrigadão. A gente que agradece, Jane. Chegamos ao fim deste que é o 7º episódio, hoje num papo via Skype com a Jane Vita. E eu espero que você tenha gostado. Se você quiser fazer qualquer comentário, crítica ou sugestão, é só me escrever no movimentox@gmail.com. E para conferir outros episódios, acesse o canal do Movimento X no SoundCloud ou no seu player de podcast preferido. Obrigada e até o próximo episódio.